E amigos, a gente vai fazer uma reflexão agora. Ela é bem curta. Logo depois a gente vai responder aqui algumas perguntas dirigidas pelo pastor Wagner. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Hoje a gente vai sair um pouco desse tema mais escatológico e vamos para um tema mais específico. É apenas um versículo e, e vocês poderão sentir e apreciar como o pouco de Deus é muito, né? Fala muito para a gente. Eu queria que você abrisse Filipenses, o livro de Filipenses, no capítulo número 3, para a gente refletir sobre um versículo bíblico que tem tudo a ver com o que nós estudamos aqui, que tem tudo a ver com a nossa motivação, com a nossa inspiração, com o nosso desejo de prosseguir firmes. E veja o que diz Filipenses capítulo número 3 e versículo de número 8. Filipenses 3 e versículo de número 8 diz assim: olha que texto lindo. Olha, se eu fosse você, eu pegaria aí um marca-texto, viu? Iria destacar esse texto aqui, porque esse verso aqui, você não pode só ler, não. Você tem que marcar aí, tá? Olha o que diz. Sim, deveras considero tudo como perda, por amor da sublimidade, perdão, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É, quando Paulo escreve esse texto, que é um texto impressionante, ele leva a gente a fazer algumas perguntas para nós mesmos, né? Para nós mesmos. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: o que é importante para você? O que que absorve a sua atenção? O que que mexe com suas emoções? Quais são os valores que estão ali no centro das suas escolhas, das suas decisões? O que é que se tornou, ao longo da sua vida, a referência de tudo aquilo que de fato é importante, é singular, é rico, é relevante para a sua própria vida? Aqui, Paulo já começa com a sentença: deveras considero tudo como perda. Parece que Paulo aqui está mexendo muito com a gente, porque ninguém quer perder, né? Você sabe como é que nós vivemos na cultura de hoje? Você tem que ganhar tudo. Você tem que ganhar. Você tem que ganhar mais no trabalho, você tem que ganhar mais nos seus relacionamentos, você tem que ganhar mais na igreja. Hoje nós vivemos uma certa cultura do coach, da performance, do alcance, da realização, porque você tem que ganhar tudo. Tudo, você tem que ganhar tudo. Você tem que ser bem sucedido como empresário, você tem que ser bem sucedido como pai, você tem que ser bem sucedido como mãe, e há coisas que não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas parece que essa obsessão tem exigido de nós muito mais do que nós podemos dar, e às vezes exige de nós coisas que parecem que a gente está mudando nossos valores, nossas intenções, porque algumas coisas que até que são nobres puxam demais da gente e não se tornam o centro da nossa vida cristã. Paulo diz o seguinte: para mim, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: para mim, tudo está em segundo lugar. Tudo está em segundo lugar. Isso quer dizer que Paulo ele não usava Cristo para conseguir as coisas, como muitos crentes fazem hoje. Muitos crentes fazem hoje. Muitos crentes vivem mais correndo atrás das bênçãos do que aquele que abençoa. Muitos. Muitos querem saber o seguinte: Senhor, o que é que eu vou ganhar? Eu sigo, mas o que é que eu vou ganhar? Eu vou me entregar a Deus, eu vou ser batizado, eu vou para a igreja, mas o que é que eu vou ganhar? Amigos, quem já ganhou a Cristo não fica à procura de novos ganhos de forma obsessiva. Você sabe por quê? Porque quem tem a Cristo já tem tudo. Já tem tudo. Não é errado querer ser bem-sucedido, não é errado crescer. O errado é quando essas coisas concorrem com a nossa experiência com Deus. Essa concorrência, ela é cruel, porque a gente coloca Deus no lugar errado. A gente coloca Cristo no lugar errado. Ninguém gosta de perder, mas se você quer ser um bom cristão, você tem que aprender a perder para ter aquilo que é mais importante em sua vida, a joia de grande valor que é Jesus Cristo. A joia de grande valor que é Jesus Cristo. Paulo diz: sim, deveras considero
Não é que Paulo tenha perdido tudo, mas ele olhava para as coisas que estavam ao seu redor, olhava para a sua fama, olhava para o seu conhecimento, olhava para a sua influência, olhava para a sua posição e dizia o seguinte: eu considero tudo como perda, como perda. O duro da vida é ser um crente que quer mais utilizar a Deus para benefício próprio do que ser bênção para os outros. Isso é terrível. E é lamentável a gente viver hoje, no mundo evangélico, a gente vê muitos crentes avarentos, egoístas, interesseiros, como se o céu fosse aqui, do que considerar Cristo como o centro de tudo. É lastimável. E Paulo nos ensina. Paulo diz assim: eu considero tudo como perda. E diz mais: por causa de que, Paulo, você considera tudo como perda? Segunda coisa, Paulo diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo está dizendo aqui agora, porque eu tenho o privilégio de conhecer alguém e que nessa experiência desse conhecimento, obviamente dirigido pela pessoa do Espírito Santo, o conhecimento que a gente tem de Cristo é inesgotável. Você pensa que uma pessoa que conhece a Cristo entra na rotina? Fica entrando na rotina o tempo todo, piloto automático, né? Vida espiritual no piloto automático. Não existe isso para quem tem a sublimidade do conhecimento de Cristo. Se Cristo é a fonte de toda sabedoria, de todo o amor, de toda graça, a sua experiência nele é inesgotável. Inesgotável, sabe? Não existe aquele limite, não existe um platô que você diz assim, esse é o limite do conhecimento de Cristo. Não é. Paulo diz a sublimidade. E o pior, sabe o que é? É quando tem pessoas que ficam comparando a sua vida cristã presente com o passado. Aí vive com saudosismo, né? Ah, no passado, alguns anos atrás. Aí compara si e compara a igreja, como se tudo que fosse do passado fosse melhor. Quer dizer uma coisa para você, escute isso. A vida em Cristo, no presente, não pode ser comparada com o passado, porque é sempre melhor. É sempre melhor. Não fica com saudade de sua vida cristã do passado, como se fosse uma experiência só humana. A experiência com Cristo no presente é maravilhosa e pode se tornar melhor no futuro. E pode se tornar melhor no futuro. Então, Paulo, aqui, ele trabalha algo bem interessante. Eu não gosto muito, sabe, dessa frase, primeiro amor, como se a gente tivesse que viver um primeiro amor e o resto era um amor que a gente vai, assim, administrando ao longo da vida. Uma das coisas mais lindas que eu vejo na vida cristã, sabe o que é? São crentes que envelhecem amando Jesus, sendo sensível a Cristo e amando aquele que um dia foi a razão da sua vida. Um dia eu estava eu estava visitando uma senhora na cidade de Muritiba, perto da Fádiba, Uni e a N hoje, né? E essa senhora, ela tinha 90 anos de idade. E ela estava acamada, eu era teologando, fazia teologia. Ela estava acamada, 90 anos. E eu pedi para ela, ela também era cega, e eu pedi para ela, a senhora pode falar como foi sua experiência passada? Ela disse, eu me lembro, quando se colocava aquelas cornetas assim nas ruas, na igreja, e eu ouvia a voz do pastor Roberto Rabelo. Eu me lembro, olha, é tempo, viu? Eu me lembro, eu me lembro. E foi nessa, em uma dessas experiências da pregação dele, que eu me entreguei a Jesus Cristo. E eu perguntei para ela, e como é hoje? Como é a sua experiência com Cristo hoje? Mesmo estando acamada, mesmo estando cega. E ela dizia, hoje é melhor do que muito tempo atrás. Hoje é melhor do que muito tempo atrás. Porque com Cristo a gente vai crescendo sempre. Você sabe o que é que diz Provérbios 4:13, se eu não me engano? Ele diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até até chegar àquele brilho mais intenso, até ser perfeito. Primeira coisa, que Cristo assuma o lugar que Ele quer na sua vida e que Ele coloca tudo como perda. Segundo, Cristo precisa
ser aquele que você tem uma experiência inesgotável. E quanto mais você tem uma experiência com Cristo, você não fica dependendo do que outros podem oferecer a você, porque o banquete que você vai comer todos os dias, a água e o pão que vai saciar você, é a pessoa de Cristo todos os dias. Só que o texto ainda apresenta outra coisa sobre Cristo. Primeiro, as perdas de Paulo para ganhar Cristo. Segundo, a sublimidade de Paulo, que é o conhecimento inesgotável. A terceira coisa, sabe o que é? Ele diz assim: Meu Senhor. Paulo agora vai para a terceira coisa nesse versículo. E nesse versículo, Paulo diz o seguinte: Cristo é meu Senhor. Você sabe o que é que significa isso? Que nós estamos a serviço de Jesus Cristo. Nós estamos à disposição de Jesus Cristo. Nossas mãos, nossos pés, nosso coração, nosso corpo e nossa mente estão a serviço do reino. Nós somos cooperadores do reino. Não importa o que você faça na igreja. Não importa se você está numa igreja grande organizando a entrada dos carros na igreja. Não importa se você é aquela irmã que faz comida depois de um evento da igreja. Não importa se você é um diácono. Não importa se você é um pastor, se você é um pregador. Não importa a sua posição. Nós somos cooperadores. E quem é cooperador de Cristo não procura a primeira posição. Quem é cooperador de Cristo procura servir a Cristo e a igreja de Cristo. É por isso que ele diz: é meu Senhor, é meu Senhor. Nós não estamos a serviço de Cristo para receber aplausos das pessoas. Nós estamos a serviço de Cristo para oferecer o melhor para o nosso Salvador, para o nosso Senhor. É por isso que a gente trabalha com qualidade, com eficiência, com entrega, porque nós valorizamos aquele que é o nosso Senhor. Um dia, um pastor Bulhão estava visitando uma lanchonete e ele estava participando do Revive, e a lanchonete tinha que abrir logo porque ele tinha que comer e tinha que sair. E ele ficou esperando com um amigo, um outro pastor, e tinha um rapaz lá dentro caprichando no atendimento, limpando a lanchonete, limpando o chão da lanchonete. E quando ele entra, ele pergunta: Eu gostaria de comer, porque a gente vai participar agora de uma pregação. E aí o rapaz falou: eu vou agitar aqui algo para você. A gente só está terminando com algumas coisas, limpou a mesa, limpou o chão, puxou a cadeira, ajeitou o balcão. E o pastor Bulhão olhando, admirando aquele rapaz. E ele ficou encantado. Depois subiu e o rapaz estava lá limpando as coisas no segundo piso. E o pastor Bruno disse: Olha, eu gostei muito de você. Aí o rapaz respondeu assim: É porque eu faço tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O Bulhão não sabia que ele era crente e nem ele sabia que ele ali era Bulhão. E aí, naquele momento, é, o pastor Bulhão disse: Você é crente? É. Era um dia de domingo. Eu sou crente. Ah, você é crente? Eu sou crente. Eu estou aqui me preparando porque vai ter um programa do pastor Bulhão e eu quero ir para esse programa. Ele ouvia Bulhão só pela rádio, né? Isso é mesmo, é. Isso quer dizer que você quer ouvir o pastor Bulhão? Quero, eu quero ouvir o pastor Bulhão. E o pastor Bulhão, naquele momento, se identificou, disse: Eu sou o pastor Bulhão e eu estou muito feliz por saber que o que você faz aqui é de muita qualidade. Os dois se abraçaram, conversaram. Mas o que chamou a atenção é o seguinte: tudo que a gente faz, amigos, não só na igreja, mas aquilo que você faz no seu trabalho, aquilo que você faz em casa, aquilo que você faz na vizinhança, aquilo que você faz na igreja. Você precisa ter um Senhor, um chefe, um líder. E esse líder é Jesus Cristo. A quarta coisa que Paulo fala, diz assim: por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio. Paulo aqui agora novamente recorre à perda, mas ele também fala de amor. Ou seja, qual é a motivação para nós servirmos a Cristo? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É o que diz o Evangelho de João. Então, nossa motivação é servi-lo. Por quê? Porque ele nos serviu com amor, com entrega, abrindo mão de tantas coisas. E Paulo aqui diz que ele fala novamente do ganhar a Cristo, porque Paulo ele é completamente cristocêntrico, né? E nessa visão cristocêntrica de Paulo, ele disse o seguinte: eu quero mais de Cristo. Eu quero mais de Cristo. Mesmo tendo a sublimidade de Cristo, mesmo considerando todas as coisas como perdas, Paulo ainda diz: eu quero ganhar a Cristo. Quem tem Cristo, quer mais de Cristo. E é isso que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Quem tem a Cristo, quer mais de Cristo. Por isso, amigos,
Não tenha medo de considerar tudo como perda, como Paulo fez. Não tenha medo de mergulhar na sublimidade do conhecimento de Cristo. Ponto número 2. Número 3, não tenha medo de considerar a Cristo como seu Senhor. Agora, número 4, não tenha medo de viver o amor que deve ser a motivação de tudo aquilo que você faz para que você tenha mais de Cristo em sua vida. Quem tem a Cristo, quer mais a Cristo em seu coração. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que Filipenses capítulo 3, versículo 8, seja a base da nossa vida cristã e da nossa caminhada para o céu. É, nesse momento, o Wagner tem algumas perguntas para a gente conversar agora, mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você, pode ser? Vamos orar. Bom Deus, obrigado por esse versículo que nos fala tantas coisas. Nos fala que a gente perde, mas para ganhar. Nos fala da sublimidade do conhecimento de Cristo. Nos fala do senhorio de Cristo. Nos fala que a nossa motivação é amor a Cristo. E nos fala também do resultado dessa busca, que é ganhar mais a Cristo. Que o Senhor nos dirija essa sala poderosa com teu Espírito, para que todas as realidades de Filipenses, como a gente acabou de ler, possam se manifestar em nossa vida, porque somente o Espírito é capaz de fazer isso. Nos conduz agora nesse momento, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eita, meu pastor, coisa boa.